Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindos ao 23º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui hoje, mais uma vez, a partir do aprazível bairro da Glória, gravando mais um episódio para vocês. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e diretor do ICC. E o episódio de hoje é uma belíssima, densa, polêmica e profunda entrevista com João Batista Damasceno. A maior parte de vocês conhece, tenho certeza absoluta, e vamos ter aqui no decorrer do programa de hoje oportunidade de aprofundar discussões, debates e reflexões interessantes acerca de vários temas pertinentes à nossa proposta, à política criminal, à segurança pública e tudo mais. Só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos e praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de forma que não faltam canais e ferramentas para a gente trocar ideia, mensagens, sugestões e críticas, tudo é muito bem-vindo. Esse podcast adora receber feedback da sua audiência qualificada. E eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 23º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com João Batista Damasceno. Então, pessoal, voltando, Damasceno, queria, em primeiro lugar, te agradecer muito a sua disponibilidade, estar aqui com a gente, batendo esse papo, conversando com a nossa audiência. É muito bom, você é uma referência aí, não só na trincheira de luta política pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito, mas também é uma trincheira acadêmica, uma pessoa que a gente admira muito, e eu estou muito satisfeito com a tua presença aqui hoje. É um prazer estar com você e fazendo essa interlocução. Eu sou João Batista Damasceno, sou membro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há 26 anos na magistratura fluminense, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, onde dou aula de Sociologia Jurídica e tenho formação tanto em Direito quanto em Ciências Sociais, com graduação no IFIX, mestrado no IFIX e o doutorado em Ciência Política na UF. E escrevo quinzenalmente no jornal O Dia, na altura do campeonato, abordando sobretudo essas questões que são as mais prementes. Então, Damasceno, eu queria começar o nosso bate-papo um pouco pegando esse gancho aí de um artigo mesmo que você escreveu no jornal O Dia, a propósito, um pouco depois ali daquela chacina do Falé. Só para contextualizar os nossos ouvintes, o Falé é uma localidade aqui próxima de Santa Teresa, aqui próxima da Glória, uma região, enfim, conflagrada. Aconteceu uma chacina ali, muito ainda no início do governo, do atual governador do estado, muito no início do governo Witzel. Policiais vinculados a um determinado batalhão entraram ali, claro, sob aquele velho pretexto de combater o tráfico de drogas, produziram, salvo engano, 13 mortes, de maneira extremamente violenta e em condições suspeitas, digamos assim, para dizer o mínimo, Pois é, Rafael, eu nem diria suspeita, porque está muito bem documentado. E se não tivéssemos a documentação disto, as narrativas dos moradores, a perícia que atesta aquelas mortes, e este número é variável, tá? Porque nós tivemos outras mortes, outros registros de morte naquele mesmo dia, e que não ficou muito bem certo se eram de lá ou de outro lugar, ou estavam no mesmo contexto, ou apenas circunstancial. Então, esse número de mortes pode ir aí de 13, que está confirmado, a 18, porque tem as outras mortes que nós não sabemos se ocorreram naquele local. Mas não tem suspeição, não, porque o próprio comandante do Batalhão do Choque, quando alguém disse, olha o que o BOPE fez, ele apareceu reivindicando a autoria daquilo. Não foi o BOPE, não. Fomos nós do Choque. Fomos nós do Choque que fizemos aquilo. E ele batia no peito, reivindicando aquilo como se fosse uma glória a ser ostentada.
né? Aliás, né, nós estamos aqui nesse aprazível bairro, né, da Glória, e este próprio nome evoca genocídio. Eu estava falando há pouco para você, né, daquela igreja que tem ali, do Outeiro da Glória, que é a glória sobre os Tamoios. Aquilo ali é um monumento ao genocídio, né? A cidade foi fundada neste momento, né, quando os Tamoios, chamados Tamoios, que assim que os portugueses os chamavam, né, foram massacrados, exterminados. A cidade é fundada, né, e ergue-se aquele monumento ali sobre essa glória, simbolizando a glória sobre os Tamoios. Ou seja, nós temos ali um belíssimo monumento onde as noivas adoravam casar, não sei se ainda gostam de casar ali, mas era o local do casamento preferido das noivas antigamente, e que é um monumento ao genocídio. Então nós estamos acostumando com o genocídio, e neste caso, o bom policial, né, esse policial que tem formação, né, vou até falar depois melhor da formação dele, que eu conheci quando juiz em Nova Iguaçu, ele era assessor lá no município de Nova Iguaçu, né, e esse bom policial reivindica ter promovido aquelas mortes. Né? Só para contextualizar o ouvinte, né, Damasceno, o que aconteceu foi que essa chacina ela foi produzida por policiais vinculados ao Batalhão do Choque. Exatamente. Né? Em algum lugar se publicou que, na verdade, tinham sido policiais vinculados ao batalhão do BOP. Né? Eis que o comandante do batalhão do Choque se insurgiu contra essa publicação e bateu no peito para dizer, não, esses mortos aí não estão na conta do BOP, estão na conta do Choque. Exatamente, são meus. São meus, exato. Reivindicou a autoria. Exato, como se isso fosse razão para regozijo. Né? Isso fala muito sobre o atual estado de coisas em que a gente vive. Né? E aí, Damasceno, você fez uma reflexão nesse artigo muito interessante, né? Porque é isso, o comandante que reivindicou essas mortes, ele é de uma geração de policiais, né, bem formada, né, vamos dizer assim, é um oficial, é alguém que teve acesso ao ensino superior, é alguém que teve acesso à academia de polícia de forma plena, ampla, qualificada, e não obstante isso, guarda ali posições de trincheira, né, posições de guerra, Deixa eu te falar, Rafael, eu falei que eu conheci, né, hoje o Tenente-Coronel Batista, na época ele era capitão, né, eu o conheci e estive com ele algumas vezes, quando o juiz de Nova Iguaçu, né, então eu fui juiz 15 anos em Nova Iguaçu, desde o início de 1998 até o final de 2012, e neste período, num desses períodos, lá durante alguns anos, o professor Luiz Eduardo Soares foi secretário de Defesa da Vida, né, no município de Nova Iguaçu, no governo Lindenberg Farias, e levou, né, algumas dessas figuras para assessorá-lo. Então, o então capitão Batista André Batista, era assessor do professor Luiz Eduardo Soares. Né? E eu tive a oportunidade de ter uma interlocução com ele. Ele estava lá precisamente naquele período em que, né, estreou o filme Tropa de Elite, o 1. Né? Ele estava muito vaidoso, né, do sucesso que o filme fazia. Né? E um dia chegou para um colega meu e falou assim, isto é o restabelecimento do primado da autoridade. Né? E aí vale esse conceito assim, o que é autoridade, quando que existe autoridade. Né? Ela existe autoridade enquanto ela é legítima. No momento que ela precisa usar a força para se impor, né, o que temos é autoritarismo e não mais autoridade. Mas ele tem boa formação. Né? No filme de Tropa de Elite tem aquele policial que estuda na PUC, né? Né? Ele, porque eles são os autores, né? O Rodrigo Pimentel é a inspiração do filme, o Tenente-Coronel André Batista, o Rodrigo Pimentel, né, que saiu da polícia, né, por incapacidade, né, mas trabalha tanto na Globo, né, quanto fazendo segurança para o banqueiro, quando ele saiu de lá de Benjamin fazer segurança para o banqueiro. E juntamente com o professor Luiz Eduardo Soares. São os três autores do livro A Elite da Tropa, né, que serviu, né, como roteiro para o filme Tropa de Elite. Então, ele é aquele personagem, né, ele é aquele personagem do livro, né, e do filme, e que leva, né, aquele conceito que está no livro, que aquilo não é ficção, né, aquilo é uma realidade romanceada. Né? O livro, A Elite da Tropa, não é ficção
puramente. Né? Aquilo é realidade romanceada. Assim como o filme, né, Tropa de Elite, não é ficção. Aquilo ali é realidade romanceada de novo, e todos nós conhecemos um pouco, né, as práticas neste campo, sabemos que aquilo ali, né, é cotidiano e rotineiro. Né? E aí, quando ele assume o comando, já tinha passado pelo batalhão de Rocha Miranda, pelo 9º Batalhão, que é um batalhão que tem história, né, na história da violência deste estado e dessa cidade, e vem para o batalhão de choque e reivindica, para mim o auge é essa reivindicação da autoria, né, daquelas mortes. Né? Eu não vou entrar aqui na questão da legítima defesa, que evidentemente que é um momento em que, para salvaguardar a própria vida, alguém, por mais pacifista que seja, por mais defensor da vida que seja, pode ser obrigado a atingir a vida de outro para se salvar. Né? E aí a legítima defesa é por isso que ela é legítima. Né? Defesa e é legítima. Então, tirando essa questão, agora, quem preza a vida, mesmo que tenha que exercitar a legítima defesa e causar, né, a morte de alguém, certamente não vai comemorar. Né? Quem comemora a morte é necrófilo. Né? E aí, essa palavra é bem emblemática, porque nós vivemos num contexto de necropolítica, né? Usando aqui uma expressão de um professor de ciência política da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. Né? E que as pessoas imprestáveis, as pessoas não rentáveis, não têm direito a viver. Né? E elas têm sido mortas de várias maneiras. Têm sido mortas nos hospitais, têm sido mortas no trânsito, têm sido mortas pela indiferença e têm sido mortas, né, quando lhes miram a cabecinha. Né? Numa expressão, né, do governador, né, que assumiu, né, que foi para a política depois de ter sido defensor público federal, depois de ter sido juiz federal, mas sem nunca ter deixado, né, de ser o que foi, que é um capitão, né, dos fuzileiros navais. Né? E é bem emblemático também essa questão, que eu digo que nós não temos no governo do Estado, né, um jurista, um advogado, um ex-juiz ou um ex-defensor, mas um capitão dos fuzileiros navais, porque ele termina alguns dos seus cumprimentos, agora já depois de empossado o cargo de governador, com a expressão ad sumus. Né, que é a palavra de ordem dos fuzileiros, que assim, pronto, chegamos, vamos acabar com isso aí, ó, tá ok? Né? É uma expressão, e ele continua usando essa expressão, e a usou o outro dia no Congresso Nacional, quando chegou, né, filmando, né, fazendo uma live no Congresso, e ele termina, né, explicando o que ele estava fazendo, ele diz assim, ad sumus. Né? Então o que temos aí são os capitães. Uma linguagem militar. Uma linguagem militar, e aí é o seguinte, não é um oficial superior, não é um tenente, não é um general, não é um brigadeiro, não é um almirante, são os capitães. Os capitães são os chefes, né, são os comandantes dos sargentos e soldados. É o pessoal operacional, é o pessoal que, né, do tiro, pancadaria e bomba. Entendi. Então, Damasceno, você toca num ponto que eu queria explorar mais um pouquinho, que gira ali em torno desse livro, Elite da Tropa, do filme, e sobretudo do filme, né? Porque esse filme ele construiu no imaginário popular essa coisa, essa figura de que o bom policial ele pode ser um torturador desde que ele seja honesto. Né? Não sei se eram essas as pretensões do Padilha quando fez o filme, tampouco não sei se eram essas as pretensões dos autores do livro, mas o que ficou no imaginário popular a partir do Tropa de Elite 1 e do 2, sobretudo, é exatamente isso, a questão de que o policial ele pode machucar, ele pode torturar, desde que ele não cobre propina, né? Desde que ele não seja enfim, desde que ele não peça dinheiro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E isso se cristalizou, né, na cabeça da população de uma forma geral. E a gente vê isso reproduzido hoje, né, cotidianamente. A crítica que a polícia recebe ela raramente tem a ver com os seus métodos violentos, né, e muito frequentemente tem a ver com suspeitas de desvio, suspeitas de corrupção, suspeitas de recebimento de dinheiro ilícito e por aí vai. Né? A sociedade não está preocupada em criticar a polícia por seus métodos, né? Mas sim porque ela eventualmente é corrupta. Como toda categoria pública, eventualmente é corrupta também. Né? Mas é essa crítica que se dirige a ela. E a solução, né, que parece que o filme aposta, e parece que o livro também aposta,
é a solução da formação do policial, né? O problema do sistema de justiça criminal, o problema do sistema penal brasileiro e fluminense, de uma forma muito particular, guardaria relação com isso, com o fato de que os policiais precisam ser mais bem formados, com o fato de que os policiais precisam ter acesso, por exemplo, a cursos de nível superior, com o fato de que policiais precisam ter acesso a conhecimento, a academia, enfim, tudo mais. E me parece que essa é uma aposta que esquece um pouco da dimensão política da polícia, né? É uma aposta que esquece, que faz com que a dimensão política da polícia fique ao largo do debate, né? E eu não sei, quando eu vi você fazendo essa crítica, quando eu li, a impressão que eu tive é exatamente essa. Quer dizer, esse policial que reivindicou essas mortes, ele é fruto dessa boa polícia, vamos dizer assim, né? Dessa polícia que se formou, dessa polícia que sentou na universidade, dessa polícia. E, no entanto, ele continuou na trincheira, ele continuou com uma alma policialesca, pois né? Vamos dizer assim. Esta que é a questão. Nós vivemos numa sociedade muito desigual. O Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade do mundo, né? Um país muito desigual, e nós temos uma parcela da população que não é rentável. Essa parcela da população que não é rentável, ela é indesejável. E a forma de resolver essa indesejabilidade dessa parcela não rentável é tornando essa parcela matável, né? Então nós temos aí o não rentável, indesejável e matável. Então a vida dessas pessoas não vale nada. Essas pessoas não valem nada, essas pessoas não são rentáveis. E alguém precisa fazer esse serviço, né? Então a questão aí não é do policial que está na execução. É uma questão do sistema, é uma questão do modelo que nós temos e que vai piorar, vai se acentuar com as reformas, excluindo os direitos sociais que estão em tramitação no Congresso Nacional, né? E nós vamos precisar, né, implementar, ampliar essa política, né, recrudescê-la e ampliá-la, porque nós vamos ter mais vidas matáveis, mais pessoas indesejáveis, mais pessoas não rentáveis, né? Então, essa polícia, né, que sai fazendo, né, praticando essas violências, é uma polícia a serviço de uma política que atende a interesses, né? Eu tenho que você fala da questão do agente público e corrupção. O agente público, ele entra na corrupção, tal como o policial entra nessa violência. Ele está prestando serviço para alguém, porque corrupção é um problema de economia, é um problema do mercado. O agente público, ele entra nisso prestando serviço aos corruptores, a quem efetivamente está lucrando com a corrupção. Não é ele o grande beneficiário da corrupção. O grande beneficiário da corrupção é aquele para quem ele trabalha. Assim como o policial. O policial que sai matando, que sai fazendo esse serviço, que recebe medalhinha de bravura, né, de acordo com a quantidade de mortes que provoca, ele não é o dono da violência que ele executa. Ele executa essa violência para alguém. E essa que é a questão. E aí, né, vindo para o nosso campo, né, do direito, das ciências sociais, né, alguns colegas nossos se encantaram com a ideia de que um policial possa prestar esse serviço eficazmente sem serem corruptos. E aí nós temos cursos de segurança, temos formação de força nacional, temos intervenções nas favelas, temos essas modalidades todas de violências institucionais, como se isso fosse normal. É uma forma de manter a ordem num mundo em desordem. Ordem é referência de procedimento e redução de incerteza para o futuro. Qual de nós pode dizer que nós temos instituições ou que nós temos modelos, né, que nos dão referências de comportamento cotidiano e que nos reduz a certeza do futuro, do futuro? Nós não temos instituições assim. Então não há ordem a ser mantida. Eu acho que há uma ordem a ser construída. Não tem ordem a ser mantida, porque o que nós temos no presente momento é uma grande desordem, porque não é possível falar em ordem, né, na miséria, na exclusão, né, com pessoas matáveis, né, isso não é manter a ordem. Mas no nosso campo teve gente que se arvorou a pensar isso, que era possível uma polícia não corrupta, ainda que violenta. E aí não tinha grau para essa violência. Podia ir ser da tortura, né? Colocar o saco, enfiar a cabeça da pessoa no saco,
quanto mandar pedir a 12 para poder dar um tiro na cara da pessoa. E que está virando isso aí que nós estamos vendo. Eu já ouvi de policiais, né? Já me coloquei atrás de uma pilastra, virei o fuzil lá para cima e apertei o dedo. Né? De um outro eu ouvi uma vez, né, claro que isso não foi depoimento, isso foi, né, sem conversa, esse outro foi na fila do banco, né, no Fórum de Nova Iguaçu, ele conversando com uma terceira pessoa, que ele falou assim, eu cheguei lá, tinha tido um colega nosso que tinha sido baleado à tarde, nós chegamos à noite, eu mirei lá para cima e eu acho que eu acertei gente. Quando ele falou que eu acho que acertei gente, ele falou assim, eu não mirei uma pessoa específica que ofendia, que ameaçava a minha vida. Se eu acho que acertei gente. E esse acertou gente pode ser a pessoa que ele desejava acertar, podia ser um trabalhador, uma dona de casa, uma criança. Ele acertou gente, né? Deste conjunto, né, de pessoas não rentáveis, indesejáveis e matáveis. Então, o que acabamos tendo nas políticas recentes, inclusive, né, foi essa ideia de que a truculência resolve. Né? No dia 31 de março de 2014, o Exército desfilou pela cidade para, no dia seguinte, ocupar a Maré. Né? E quem estava à frente disso era o general Braga, que veio a ser o interventor depois no Rio de Janeiro no governo Temer, né, por conhecer essa realidade. Né? Quem mandou o general Heleno, hoje ministro, né, plenipotenciário, né, do governo federal, né, quem mandou o general Heleno para o Haiti, né, para treinar, matar pobre preto, né, não foi o governo Bolsonaro, né, nem foi nenhum dos governos na ditadura empresarial militar, né, nem nos governos imediatamente posteriores, foi o presidente Lula. Então, eu queria entrar um pouco nesse flanco aí que você está me abrindo, Damasceno. O que eu percebo é exatamente isso. Quer dizer, se a gente fizer um recorte histórico aí dos últimos 20, 15 anos talvez, a gente vai ver que houve governos de matriz popular, democrática, apostando nesse projeto da boa polícia. Apostando nessa coisa de vamos mandar os militares para se qualificarem no Haiti e voltarem aqui para o Brasil, para poderem fazer incursões em favelas de maneira mais organizada, de maneira mais técnica, vamos dizer assim, de maneira que se produza menos mortes. Então, assim, teve um projeto político apostando nesse modelo, né? E muito dinheiro foi investido nesse modelo, no aperfeiçoamento desse modelo. Né? Quem não se lembra do Pronace, quem não se lembra das próprias UPPs, né, que foram construídas aqui no Rio, também um pouco inspiradas por isso. Os policiais da UPP eram policiais melhores, eram policiais que iam ter condição de lidar com a comunidade, quer dizer, a proposta era essa. Né? Então, assim, teve um projeto político de extração popular democrática apostando nisso. Né? E, assim, o que às vezes me incomoda e me angustia é que, passado tanto tempo, quer dizer, a gente tem condição de avaliar esse período negativamente, a gente ainda vê gente do campo popular democrático apostando na figura da boa polícia. Pois é, Rafael, o que aconteceu é o seguinte, e efetivamente nós tivemos aí 13 anos de governo popular democrático, nunca na história desse país nós tivemos salário mínimo com um ganho real de poder de compra, tivemos programas sociais muito interessantes, e programa social é salário indireto. Né? Se eu não preciso pagar escola porque tem escola para o meu filho, eu estou poupando esse dinheiro. Né? Se o transporte público não aumenta, né, exacerbadamente, eu estou poupando esse dinheiro. Então, políticas públicas também é salário, né? É modalidade de salário indireto. Então, efetivamente, houve um aumento do poder de consumo, né, da sociedade brasileira, houve a elevação do poder de consumo de um certo setor, né, que chegou a ser chamada até impropriamente de classe C, né, a nova classe média, a classe média que consegue comprar um carrinho Mini para pagar em 90 meses, mas já era alguma coisa. É claro, isso insere no plano do consumo, né, de fomento do próprio sistema produtivo, que é indispensável, né, para o funcionamento do sistema capitalista. Né? Então, tivemos isso? Tivemos. Mas nós tivemos neste campo, né, da segurança pública, neste campo dessa concepção de como tratar essas questões, a questão do viés religioso. Né? Para um religioso, todos são culpados até prova em contrário.
Porque todos são pecadores. Se não tiver pecado nenhuma vez, você traz consigo o pecado original. Portanto, todos são pecadores. A ideia da corrupção, um religioso, claro que conheça a teologia. Esse pessoal da teologia da prosperidade só vai querer Cristo para ganhar dinheiro, para poder subir de vida. Mas eu estou falando de um religioso que, né, sério, comprometido com os valores próprios da sua crença. Né? Um religioso nesse nosso sistema ocidental, ele tem a concepção de que o corpo aprisiona a alma. E, portanto, o próprio corpo já é uma corrupção, né? Essa alma está sendo aprisionada pelo corpo. Então tem toda essa concepção religiosa das impurezas, desse mundo que é corrompido, que o mundo bom é o outro mundo. E esta ideia, né, de alguma forma, impregnava o pensamento, né, dessas pessoas que estiveram nos mandatos, nos cargos, né, no exercício, eu não vou nem chamar de poder, né, mas estiveram nos cargos neste período aí que nós podemos chamar de popular democrático. O fato de ser popular e de ser democrático não afasta essa concepção punitiva e persecutória. Né? Julgamentos democráticos não necessariamente são justos. E o próprio julgamento de Cristo, que é coisa mais democrática do que aquilo, Barrabás deixou o povo escolher quem deveria ser libertado, quem deveria ser crucificado. O julgamento de Sócrates, 400 anos antes, né, foi feito numa praça. Né? As bruxas, né, as mulheres chamadas de bruxas, né, as chamadas de feiticeiras, elas iam né, eram colocadas na fogueira depois de um auto de fé, de uma tortura, né, e da cidade inteira, né, passear empurrando até chegar à fogueira. Então nem tudo que é democrático, nem tudo que é popular necessariamente atende a esses interesses, a essas concepções humanistas. Porque se fosse assim, nós íamos dizer que o linchamento ele é popular, que ele é popular, né, e que ele é feito pela maioria das pessoas. Então está fundado na razão da maioria, ele também seria democrático. Olha que problema, que paradoxo nós chegaríamos à conclusão de acharmos que tudo que é popular e democrático deve ser aceito. Então, esse viés religioso do combate à corrupção, de que nós precisamos purificar o mundo das corrupções, né, é uma ideia que veio de alguma coisa das comunidades eclesiais de base, né, e que estavam lá no setor igrejeiro, que estava lá na fundação do Partido dos Trabalhadores e que contribuiu para manter essa ideia, manter essa mística, né, na política. E isso foi muito danoso. Isso veio para a segurança, veio para o campo da segurança. E esses professores, né, nossos conhecidos, pessoas que nós admiramos, muito afáveis, embarcaram nessa concepção e fizeram isso que fizeram aí, né? A criação de uma força nacional sem previsão constitucional e sem lei que a institua. Isso é a milícia, né, do poder central. Nós temos hoje no Rio de Janeiro algo que é escabroso, que é esse projeto aí do FEComércio, né, da Lapa presente, né, Aterro presente, Lagoa presente, Meia presente. Você coloca um agente público remunerado pela FEComércio, remunerado por um particular, assistido por outros dois que não são agentes públicos, cuidando de segurança pública. Isso é a uniformização da milícia, isso é a institucionalização da milícia, porque a hora que a FEComércio parar de pagar essas pessoas, elas não vão para casa. Os comerciantes da área vão continuar rateando e pagando a um e outro. E por conhecer essa realidade, eles se tornarão, né, os guardiães desses espaços onde trabalharam. Esse modo de concepção da segurança, ele é extremamente problemático. E olha aí de novo o que eu te falei logo no começo, né, de que esta violência, né, que o policial exercita, ela não é do policial, é de alguém, né, que o coloca para fazer esse serviço atendendo os seus interesses. Legal. Então esse é algo muito perigoso e que nós precisamos pensar não um modelo de segurança que vá com armas, né, resolver os problemas, mas pegar o próprio radical da palavra polícia, que vem de polis, né? É aquele que cuida da cidade, e cuidar da cidade não é matar os outros. Então um jardineiro, né, ele é polícia nesse sentido. Um gari, ele é polícia nesse sentido. Ele está cuidando da polis. Então talvez nós precisamos de mais gente que faça serviço, né, como os jardineiros,
né, ou como os garis, né, porque aí sim nós teremos uma efetiva referência de ordem. Não uma ordem tão, né, já que eu falei de jardineira e de ordem, não uma ordem tão emblemática como essa Praça Paris que nós temos aqui diante da janela, né, que é um modelo do Jardim de Tuileries, né, que tem em frente ao Louvre em Paris, e que expressa as árvores tão podadinhas, mas tão podadinhas, que expressam o domínio do homem sobre a natureza, essa pretensão que um dia se teve de que os homens poderiam dominar a natureza e fazer com ela o que bem entendesse. Não é possível isso, né? Fazer o que bem se entende e chamando isso de ordem. Nós precisamos buscar uma efetiva ordem, né, que contemple a todos e que permita que todos vivam. Gente, o Damasceno está bombardeando o nosso aprazível bairro da Glória, aqui da janela do escritório. Ele já bombardeou o Outeiro da Glória, agora a Praça Paris. Mas tá ótimo, que eu tô conhecendo a história do bairro aqui de um jeito que eu realmente não imaginava. Muito legal. Damasceno, eu queria aprofundar ainda mais essa reflexão que você faz da coisa da ordem, né? E relacionar um pouco ela ao seu lugar de fala, vamos dizer assim, né? A sua posição profissional, né? Você é magistrado e você tem reflexões muito críticas, muito duras, eu diria até, acerca da sua própria profissão, né? Acerca do que vocês fazem, né? E nesse sentido você tem uma reflexão muito interessante sobre a figura do juiz herói, né? Que vem um pouco na esteira da figura do policial herói. Né, o policial como primeira referência de ordem, claro, aquele que está na polis, que está no dia a dia, que está no front, digamos assim, e logo depois dele o juiz, né, o juiz de direito. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso aqui com a gente, essa figura do juiz herói. Eu sou só juiz, Aham. tá? E na medida em que eu me concebo apenas como juiz, né, quando estou no fórum, né, claro que socialmente eu desempenho os papéis, na UERJ eu sou só professor, né? Lá eu não digo para ninguém, lá eu não me manifesto na forma imperativa. Né? No fórum é cite-se, cumpra-se, intime-se, requisite-se. Na UERJ eu sou só professor. Né? Em casa, né, eu sou só o marido da Leliane, né, e recebo as ordens do João Cândido, que é o meu filho. Então eu sou pai e marido. Né? Então, em cada espaço social, eu desempenho um papel. No Tribunal de Justiça, eu sou só juiz. Né? E aí, o que eu faço, o que busco fazer, é tão somente realizar a ordem jurídica. Né? Substancialmente e não apenas formalmente. Eu não quero outro papel, né? Eu não quero o papel de herói, de assessor da segurança pública, de partícipe da segurança, né? De guerreiro que anda no helicóptero, nos helicópteros da polícia. Eu não quero andar de caveirão, né? Eu não vou para a cidade da polícia ficar treinando tiro de fuzil, porque eu nunca vou, né, portar um fuzil, embora eu tenha livre porte de arma, né? Fuzil não vai fazer parte do meu acervo. Se eu viajo à noite, preciso, acho que vou ficar mais tranquilo se eu tiver, né, pegar uma estrada, se eu precisar de uma arma, eu posso levá-la, mas certamente não será um fuzil. Então não preciso ir para a cidade da polícia treinar fuzil, né? Não preciso ficar fazendo ordem unida junto com o soldado para mostrar que eu sou operacional, porque eu não sou operacional, eu sou só juiz. Né? Mas tem uma fantasia, até que o ministro Gilmar Mendes falou no julgamento na terça-feira, e o Gilmar Mendes, né, com o seu jeito, às vezes muito interessante, ele disse que deve ser uma fantasia de ordem sexual. Né? Deve ser alguma coisa, né, que leva essas pessoas a esse fetiche, né, operacional. E aí nós vamos ver juiz de colete, né, saindo junto com polícia. Ou o Ministério Público, eu acho espetacular esses promotores, que põe um jaleco escrito CSI atrás. Não é CSI, é CSI, que é Coordenação de Segurança Institucional, né? Ou Segurança e Inteligência, é um negócio desse. Mas, para mim, aquilo ali eles copiaram, andaram vendo, né, televisão demais, ficaram vendo séries demais, e copiaram a sigla CSI dentro do CSI. Né? Então, eu acho que este é um problema. Né? Quando o juiz assume este papel, né, que não é seu, né, vira um juiz operacional, né, e ou então quer virar juiz herói. Né? E a ideia do herói ela é muito complicada, ela remete, né, ao período de descolonização, né, depois da Segunda Guerra Mundial,
quando a França, se referindo à Argélia, dizia que aquilo não era uma colônia, era um território francês, né, de além-mar. E aqueles que lutavam pela independência da Argélia, né, passaram a ser tratados como inimigos internos, porque aquilo era considerado francês, tal como a Guiana Francesa é território francês, aquilo ali não é uma colônia francesa. A França se deu esse luxo de criar, né, dar essa qualidade, né, às suas colônias. E ele criou a figura do inimigo interno. E o macartismo nos Estados Unidos se apropriou da ideia e criou a ideia do inimigo interno. Então, o inimigo não é só o externo, né? Existem pessoas que internamente guerreiam contra o seu país. Nessa concepção francesa, que os Estados Unidos se apropriaram e que treinaram as forças armadas brasileiras para esse combate do inimigo interno, sobretudo os setores populares, os nacionalistas e os comunistas, que foram os que morreram durante a ditadura empresarial militar. Em 1958, o chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, que era a Polícia Civil do Distrito Federal, aqui no município do Rio de Janeiro, a Polícia Federal não tinha abrangência nacional, ela só passa a ter a partir de 1965, ele vai aos Estados Unidos, é recebido pelo presidente dos Estados Unidos e volta e monta o primeiro grupo de homens autorizados a matar. Então nós temos um grupo de 7 homens, né, formados por Amaury Cruel, e estes homens são os heróis. Esses estão autorizados a matar. Esses estão autorizados a todas as legalidades. Mas eles saíam para matar com autorização. Eles não trabalhavam no dia a dia no Departamento Federal de Segurança Pública, né? Eles saíam para fazer execuções específicas. Com a transferência da capital para Brasília, esses homens ficaram aqui. A estes 7 foram agregados outros 4, e o Lacerda, o governador Carlos Lacerda, né, que com dinheiro dos Estados Unidos, para poder alavancá-lo e tratá-lo como um grande governador, né, e lançá-lo à presidência da República, exatamente com os setores populares e comunistas, né, que deram dinheiro para ele fazer esse belíssimo aterro do Flamengo. Né, eu que tô nós no de vez admiramos. agora acabou aprazível. Não, é muito aprazível. O que a gente vê daqui não, mas o capital também... a Praça Paris, o Outeiro da Glória. Mas o capital constrói coisas belas. Esteticamente, claro. Não, constrói. O problema é o seguinte, que ele quer construir para poucos. E seria bom que construísse para todos, construísse para muitos. Mas o Carlos Lacerda pega e condecora os 11 homens de ouro, né, esses 7 mais 4, como os 11 homens de ouro da polícia. São tratados como heróis. E o herói pode tudo. O herói não obedece à regra. Logo, estes policiais que estavam a serviço de causas específicas, eles assumem as suas próprias causas. E um dos capitães do Exército, que é agregado depois da repressão política, ele descobre, né, que ele pode eliminar pessoas na concorrência por ponto do bicho, na concorrência num samba de escola de samba, nas concorrências várias que a vida propicia, que ele, ao invés de ficar matando, né, para terceiros, ele poderia, né, fazer isso, né, por conta própria. E ele deixa, né, o Exército, deixa as Forças Armadas e vai dirigir escola de samba e vai, né, vai para a contravenção do bicho, né? Vai para o bicho, que tem uma origem de um jogo extremamente interessante, que as avós jogavam, que era para manter o Jardim Zoológico, né? É um jogo muito interessante. Né, lá com os 25 bichos, com, né, os 4 números, né, no grupo, né, com a ordem alfabética, um troço rigoroso, que é a loteria que mais distribui, né, para cada real, cada 25 reais arrecadado, ele distribui 18, né, fica 7. Então, o jogo em si não está o problema. Né? O problema está nas práticas que se agregaram a ele. Então você vê que um capitão que larga o Exército e vai entrar, né, nesse ramo. Então o que a gente vai encontrar aí é essa figura do herói, esses 11 homens de ouro da polícia, todos descambaram, né, porque a gente pode chamar aí, entre aspas, de marginalidade. Né? Ou um que ficava dizendo que bandido bom é bandido morto, o outro que começou, né, foi para o jogo do bicho, o outro que virou membro de Esquadrão da Morte. Todos descobriram que, para eles, não existia limite ético ou legal. E o juiz é a mesma coisa. Quando o juiz descobre que a lei não vale para ele, né, que ele transpõe esses limites da legalidade, o limite da ética, né, os limites impostos pela civilidade, ele passa a poder fazer tudo.
né? E o juiz há de ser a primeira pessoa a reconhecer a existência de limites, né? Então, o juiz que acha que pode tudo, ele é um perigo, ele é de altíssima periculosidade social, porque ele vai autorizar que outros também façam tudo, que outros também possam fazer tudo. E o fazer tudo inclui, né, a maior das interdições, né, que é não matar, né, que é o marco maior da civilidade, que é o respeito à vida alheia. Então, essa figura do juiz herói, ela é perigosíssima, né? Porque o juiz herói, a primeira coisa que ele faz é deixar de ser juiz. Ele deixa de julgar de acordo com regras previamente estabelecidas e passa a exercitar o que ele acha que deve fazer. E eles se pequenam, porque ao invés de imporem, né, de fazerem valer no âmbito das suas atividades, né, o marco civilizatório, né, princípio geral, né, a lei como referência para a conduta de todos, ele passa a assessor, né, de segurança pública. E não são poucos, não. Né? No presente momento, nós temos não poucos juízes que passeiam de camburão, que passeiam de helicóptero, que tiram fotografias, né, na porta de caveirão, que se fotografam, né, na cidade da polícia com fuzil na mão. Eu nem sei se legalmente estão autorizados a fazer esse uso, porque dentre os crimes hediondos está o emprego de arma de uso restrito. E eu não sei se esse emprego serve também para o emprego para mero treinamento, porque a lei não faz essa distinção. Eu não sei até se quando eles tiram essas fotografias e postam nas redes sociais, eles não estão documentando crimes hediondos que estejam praticando. Mas fazem isso na mais absoluta inocência, com o colete da polícia, se apequenando, colocando-se, né, como assessores, como subservientes, ou, na pior das hipóteses, como disse o ministro Gilmar Mendes, né, demonstrando um fetiche por essa atividade, né, que não é a deles. Então, mas isso está virando uma prática. Neste momento de ascensão do Estado policial, está virando, não está em comum, né, o juiz policial. E o próprio tribunal acaba de criar, né, uma vara de juiz sem rosto. Isso, eu ia justamente entrar nesse... A presença do governador... Explica um pouco para o nosso ouvinte o que é essa iniciativa. Olha, rapaz, explicar é muito difícil, porque para mim é algo de muita estranheza. O Tribunal de Justiça, assumindo o seu papel de coadjuvante na segurança pública, escolheu uma vara para criar a vara do juiz sem rosto. Só que ele pegou e escolheu a dedo a 25ª vara criminal. Então é o juiz sem rosto, mas que a gente já sabe quem é o juiz, né? É o juiz da 25ª vara criminal. Esse juiz é um desses, né, que vem, era capitão também, né, da Marinha, né? É um operacional deste. Né? Então ele deixou de ser capitão na Marinha e virou juiz, né? Mas tem um porte, um corte de cabelo, né? Você chega lá, ele está ao lado do segurança, você não sabe quem é a segurança e quem é o juiz, porque fisicamente, né, gestualmente, não se distinguem. Né? Então você tem um ethos, né? Você tem um modo de agir de cada profissão, né? O Romário, você não precisa chegar perto do Romário para saber que é o Romário que está vindo. Né? Se ele tiver 1 quilômetro de distância com a bola, você fala assim, pelo jeito de chutar, pelo jeito, né, pela ginga, é o Romário. Então você tem um ethos. Né? E o ethos de alguns desses colegas é o ethos de polícia. É o jeito de se portar de polícia, de cortar o cabelo como polícia, de andar como polícia, de falar como polícia. Né? E aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pega a 25ª vara, né, transforma na vara do juiz sem rosto. Ele vai atuar com 2 juízes designados, que ninguém sabe quem é, e que vão prolatar as sentenças. Né? Então é um juiz sem rosto para o jurisdicionado. Mas internamente, né, se sabe quem é. Né? A Secretaria de Segurança sabe quem é, a polícia sabe quem é. Né? O governador sabe quem é, ele estava lá na instalação disso. Então isso é algo esdrúxulo e perigoso. Né? Eu sou juiz há 26 anos, eu sou juiz muito velho já. Eu ando por essa cidade inteira, eu nunca tive medo de represália pelas decisões que proferi. E já encontrei com gente que condenei. Né?
em 2008, né, o delegado Orlando Zacconi era delegado da 58DP em Nova Iguaçu, nós fizemos o voto do preso da delegacia e nós entrávamos nas celas. Eu estive lá várias vezes dentro da cela. Por não termos feito nenhuma covardia, não termos feito nenhuma molecagem com nenhuma daquelas pessoas, eu não temia entrar na cela onde elas estavam. Né? Então fizemos a eleição com maior tranquilidade, o índice de votos lá dentro foi igualzinho ao índice de voto dado aos candidatos, né, do lado de fora, né? Então não tivemos problemas. Então, agora, né, um juiz que precisa se esconder, ele deveria mostrar o que ele anda fazendo para precisar se esconder. Né? Eu acho que é essa que é a questão. Nós não podemos ter autoridade com medo. E se a autoridade está com medo, o que ela fez para estar com medo? Né? Porque a autoridade, o conceito próprio de autoridade, é aquele que exercita o poder com o reconhecimento da legitimidade daqueles a que o poder se destina. Não é por imposição de poder. Não é por imposição. Quando a autoridade precisa de exercitar força, é porque ela deixou de ser autoridade. E ela precisa se colocar no seu lugar, ela precisa tentar se impor, tentar impor sua vontade, tentar impor, né, implementar suas políticas pela força. E aí ela não é mais autoridade. Aí nós estamos diante de autoritarismo. Né? O autoritarismo é a vontade imposta pela força. A autoridade é aquele, né, cuja ordem é acatada e respeitada e acolhida e cumprida em decorrência da crença de legitimidade, né, daquele, né, que faz a ordenação. Então, quando os juízes precisam começar a se esconder, né, é porque eles estão fazendo alguma coisa que a sociedade não os legitimaria. Então, é hora de temer, né, por essas instituições, por esses juízes, porque, em sendo heróis, eles podem tudo. Né? E neste tudo aí não está excluído nada, né? Inclusive ceifar, né, vidas alheias. Eu não vou nem entrar nas questões dos dinheirinhos, porque eu teria que falar do Principado de Curitiba, né, que aquilo não é uma república, né, o Principado de Curitiba, que tentou se apropriar lá do 2,5 bilhões, né, no combate à corrupção. A meninada pegou e aproveitou para fazer a sua. Mas não vou entrar nessas questões, porque não é isso, né, que eu estou preocupado. Eu estou preocupado nessa capacidade que as pessoas têm de promover o mal-estar, né, inclusive impedindo, né, os não rentáveis, né, de viver por indesejáveis. Legal. Então, eu acho que essa coisa vem muito na esteira dessa percepção, né, dessa falsa, equivocada percepção de que o juiz deve ser um agente de segurança pública. Né? Isso aqui no Rio de Janeiro é muito presente. Né? Como a gente vive uma cidade partida, uma cidade conflagrada, quer dizer, querer que todo mundo seja um pouco policial. Né? Não, o juiz ele tem que ajudar a polícia. Quer dizer, quantos governadores já não criticaram a justiça no sentido de dizer, a polícia prende, o problema é que a justiça solta, como se o papel da justiça não fosse esse mesmo, né? Soltar as pessoas que estão numa situação de prisão ilegal. Né? E às vezes a gente vê esse mesmo discurso sendo reproduzido ou repercutindo em instâncias superiores do judiciário, né? Não com essa grossura, mas a gente via essa semana mesmo no Supremo como que alguns ministros, até com boas posições, com posições críticas, arrogando para si esse papel de combater a corrupção. Né? Quer dizer, como se o papel de um juiz, de um ministro da Suprema Corte Brasileira seja combater também essa expressão bélica, né? A prática de um determinado ilícito, quer dizer, como se ele não fosse uma figura inerte que está ali só para julgar os casos que são levados ao conhecimento dele. Né? E eu acho que recentemente, acho que de certa forma a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada pelo Congresso, vetada quase em sua integralidade pelo presidente da República, mas boa parte desses vetos foram derrubados, né, pelo Congresso também. Então, assim, a gente tem aí uma lei retalhada, mas tem uma meia lei de abuso de autoridade, né, vamos dizer assim. Ela nasce nesse contexto de confusão, para ficar numa expressão que está na moda, né, de balbúrdia institucional completa. Né? Apresentam um projeto de lei, apresentam uma lei de abuso de autoridade, um pouco na perspectiva de estabelecer mecanismos de controle, né? Quer dizer, nesse momento de confusão mental, nesse momento em que as reflexões estão completamente desorganizadas, o que você acha dessa lei? Pois é, exatamente, você usou a palavra espetacular, né? Que é essa confusão institucional, né? Aí sim dá para falar de balbúrdia, né? Balbúrdia institucional. No momento que o judiciário
tenta assumir ou assume um papel de combate à corrupção, ele permite que as instituições que deveriam fazer esse papel de controle, né, falar de combate, porque, né, volta à questão operacional. Ele permite que as agências de controle sejam desmontadas, que é o que está acontecendo no Brasil. As agências de controle, né, que vinham sendo montadas, no presente momento estão sendo desmontadas. E quem não tem o papel de fazer este controle, né, é que tenta assumir o papel. Né? E aí sai uma lei de abuso de autoridade. Essa lei ela é interessante, a reação dos meus colegas, eu escrevi sobre isso e fiquei provocando alguns deles. Os juízes ficaram muito temerosos com a lei de abuso de autoridade. E eu perguntei a alguns, você não confia nos juízes? O judiciário não é tão bom, nós não julgamos tão bem com base nas provas, assegurando contraditório e ampla defesa, por que temeríamos uma lei de abuso de autoridade? Né? Então é um paradoxo que os juízes tenham medo, né, de ser julgado pelos juízes. Né? Porque se confiassem tanto no sistema, se façam a lei que quiserem. Né? Eu não temo, porque se for julgado... Vai ser um colega, né? Não, eu serei julgado com isenção. Claro. Não é nem o corporativismo, não. Funciona tão bem que eu serei julgado com isenção e, ao final, com certeza, eu serei absolvido. Portanto, acusem-me do que quiserem. Ou façam a lei que quiserem. Porque eu confio no sistema a tal ponto de que eu sei, né, que no funcionamento regular do sistema eu serei sempre absolvido. Mas foi um salseiro, né? O juiz mostrando os perigos da lei. Né? Claro que tem razão. Né? Isso é uma demonstração de que o sistema não funciona como se diz dele, como se justifica. Né? E essa lei efetivamente, ela visa isto. Né? A gente precisa perder essa ilusão de que as instituições são criadas, né, para a justificativa que é dada nas suas criações. O Ministério Público não foi criado por Campos Salles, né, para ser o defensor da sociedade, né, os heróis que vão defender os interesses difusos. Campos Salles, quando com o decreto 848 de 1891 criou o Ministério Público, ele criou para perseguir os adversários, para estabelecer o Pacto Coronelista na Primeira República. Né? Quando que se criou, né, quando também Campos Salles estava nessa, né, cria um juiz federal por estado, né, não era para poder garantir a vigência da lei federal, era para poder requisitar a intervenção federal onde as oligarquias quisessem bandear para a oposição. Né? Então, quando se faz uma lei dessa de abuso de autoridade, primeiro que nós já tínhamos uma lei de abuso de autoridade, os fatos que ela prevê como crime já estavam tipificados como crime, né? Bastaria que o sistema funcionasse com alguma regularidade para que as pessoas que se dissem naquelas práticas fossem condenadas, então não precisava de editar uma lei dizendo que, né, como se amanhã sair uma lei dizendo que matar é crime. Né? Já tem lei que diz isso, então já tinha lei que dispunha sobre o abuso de autoridade, já tinha lei 8439 de 93 dispondo sobre probidade administrativa, então nós não tínhamos a necessidade dessa lei. Claro, ela vem num contexto exatamente para admoestar. Né? Então, se o juiz penhorar mais do que é necessário, né, ele está cometendo crime. Só que hoje as penhoras que nós fazemos é penhora online. Né? Então você vai lá no computador, você entra no Banco Central e pede para rastrear, né, as contas da pessoa. Né? Rastreou a conta da pessoa, o dinheiro que tiver ele é automaticamente bloqueado e transferido para uma conta judicial. Né? Se a pessoa tiver 10 contas, aquele valor pode vir a ser bloqueado, o mesmo valor, repetidamente em cada conta que ele foi encontrado. Né? E se no dia seguinte, na primeira hora, quando alertado, o juiz não desfizer isso, crime de abuso de autoridade. Claro que existe aí uma tentativa de admoestar os juízes, sim, né? De tornarem, né, os juízes temerosos, né? De tornar, né, de assacar, né, contra a atividade dos juízes. E isso é complicado também. Quando os juízes têm medo do exercício regular das suas funções, a sociedade também não pode dormir tranquila. Né? Você vê que há aí nessa institucionalidade um mau funcionamento, porque aparentemente o que se está colocando para funcionar, né, não é para construir uma ordem, mas para causar danos e com estes danos,
né, provocar o funcionamento do sistema, tal como desejado por quem o está operando. Né? Isso me lembra uma carta de Dom João VI, de 1808, ao governador então da capitania de Minas Gerais, dizendo que ele deveria abrir uma guerra contra os botocudos, né, que é uma expressão também que se usava pejorativamente, né, aos índios no interior de Minas Gerais, os botocudos, que eram selvagens e canibais, também uma visão de Dom João VI, né, não se tem notícia de que essas pessoas eram canibais, e que abrisse uma guerra contra eles para que, pelo medo, né, e pelo choque, pelo terror que se implementasse contra eles se tornassem vassalos úteis, né, e se convencessem da superioridade das doces leis do reino. Né? Então, o que na verdade se quer fazer, seja com a sociedade, né, seja com a periferia, com os moradores da periferia, da favela, seja com os juízes num caso destes, como nesse caso da edição da lei da abuso da autoridade, transformar a todos como vassalos úteis, né, e não seres autônomos, né, capazes de viverem, né, fraternalmente, solidariamente, né, e com um estado de felicidade. Lendo essa lei, Damasceno, e mais ainda, eu ri muito, sinceramente, lendo também as razões dos vetos. Né? Parece que em algum momento a presidência da República foi tomada por juristas de formação garantista, democrática, porque as razões dos vetos que o Bolsonaro apresentou são dignas de ferraiolha, uma coisa assim bonita de ver, tipo os penais abertos, isso aqui vai criar insegurança jurídica, isso aqui fere o princípio da reserva legal. Era esse o tipo de argumento que o Bolsonaro lançou mão para poder vetar os dispositivos que ele vetou. Né? Eu concordo com tudo que você falou. Assim, eu só acho que eu tenho uma posição um pouquinho diferente, porque eu acho que assim, nesse momento de balbúrdia institucional generalizado, que eu tenho a impressão que essa lei ela pode de alguma forma funcionar na trincheira da contraofensiva. Né? Eu não tenho nenhuma crença na eficácia da lei penal, eu acho que isso é uma besteira. Enfim, minhas posições são super críticas, tenho um horizonte abolicionista em qualquer reflexão que eu faço sobre o sistema penal, mas o fato é que nesse momento, quer dizer, em que o uso político do direito penal ele é tão evidente, ele é tão claro, ele é tão intenso, me parece que essa lei estabelece uma ferramenta de contrapoder. Né? Quem vai operar essa ferramenta? Rafael, eu quando vejo esse português que está minha mulher é portuguesa, meu filho tem cidadania portuguesa, e então não é lusofobia, não. Esse português que está atualmente respondendo pela Procuradoria-Geral da República, Alcides Martins, eu conheço essa figura desde 1996. Eu sei como essa figura operou. Ele era o procurador regional eleitoral, operou contra os juízes que desempenhavam bem as funções de 96. Eu cheguei a receber uma representação dele por descumprimento de uma liminar que não fora deferida. Né? É interessante. Representou, disseram para ele que eu tinha descumprido, ele representou. E eu fui lá no tribunal e falei, peraí, eu nunca tomei ciência dessa liminar. Pedi uma certidão, não tinha liminar. Né? Então você tem uma ideia de quem é essa figura, né, que está respondendo atualmente pela Procuradoria-Geral da República. Mas nas eleições de 96, um outro juiz, aí vem um juiz, um desses favoritos da corte, ele prendeu a nora do então governador e a enfiou dentro do carro dele e fechou as portas do carro. Né? E deixou a moça lá no sol durante um tempo. Né? Depois ele viu, né, a ilegalidade que ele estava praticando, ele pegou e soltou a moça. A nora do governador de então. Eleição de 1996. Claro, né? Fazer isso com a nora do governador vai ter processo. E processaram esse juiz. Só que o juiz era favorito da corte. O abuso de autoridade escancarado. Né? Estava ali muito bem tipificado o que ele fez, né, na lei de abuso de autoridade vigente, a 4898. O tribunal o absolveu, dizendo que naquelas circunstâncias era inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Então é o seguinte, contra mim, este português, que está lá, sentado ao lado do presidente do Supremo, né, Alcides Martins, representou por uma liminar que o tribunal não tinha deferido, disse que eu tinha descumprido. Né, foi fácil desmontar isso. Mas no caso do outro, né, do favorito da corte, né, que prendeu, né, que exercitou, que sequestrou a nora do governador,
era inexigibilidade de conduta diversa. Então você vê como é que essa lei pode ser usada. Essa não, como todas as leis podem ser usadas, e esta lei do abuso de autoridade não será usada contra os favoritos da corte. Ela não será usada com gente como Dallagnol, ela não será usada, né, contra gente como Sérgio Moro. Porque condução coercitiva sem prévia intimação já era crime. E essas pessoas estavam, né, institucionalmente autorizadas a praticar crimes. Eu lembro da Cristiana Lobo, no Globo News, comemorando a condução coercitiva do presidente Lula. E ela dizia que não tinha ilegalidade alguma, porque 148 conduções já tinham sido feitas anteriormente. Ela, inclusive, dava um número. Eu nem sabia que eram 148 antes do Lula. Foi Cristina Lobo, né? Eu me informei pela Globo News. Né? Também não posso afirmar isso categoricamente, porque eu não acredito muito nessas informações que eu recebo por lá. Mas era isso que ela dizia. Né? Então, veja o seguinte, uma ilegalidade, né? A 149ª ilegalidade, ela se tornou legal pelo cometimento de 148 legalidades anteriores. Por reincidência, né? Então amanhã o Whitson, quando, né, a polícia matar a 6ª criança, né, o Whitson vai poder dizer, não tem crime nenhum, porque nós já matamos 5 crianças anteriormente neste ano. Então você vê que não é a lei que impede a ilegalidade, que impede o cometimento de crime. Porque se a lei de abuso de autoridade impedisse o cometimento de crime, nós não teríamos tido todos os crimes praticados no Principado de Curitiba. Mas havia, na estrutura do tribunal, do judiciário, e em todas as instâncias, uma legitimação para aquelas ilegalidades. Então, claro, uma lei destas, ela pode servir não para gente como Dallagnol, não para gente como Sérgio Moro, né? Mas precisamente para aqueles que não estiverem, né, no âmbito das curriolas institucionais. Né? O Oliveira Viana era mais polido, ele falava de clãs, né, corporativos, mas eu acho que curriola institucional fica mais apropriado. A seletividade vai se operar, né? Como é inerente a toda lei penal, né? Ela escolhe os seus alvos, né? Também. Eu não acho que com a lei de abuso de autoridade vai ser diferente. Bom, Damasceno, já encerrando aqui, eu queria ouvir você rapidamente sobre quais são as suas impressões sobre esse pacote que está em vias de ser aprovado, né, lá no Congresso Nacional, que impõe essa reforma legislativa ampla sobre o ordenamento brasileiro, né, que ficou conhecido como pacote Moro, mas que já está completamente decotado, já pegou coisas ali do pacote do então ministro Alexandre de Moraes, já é uma coisa meio híbrida, mas qual é a tua impressão geral disso, para a gente encerrar aqui? Essa impressão de que endurecendo as leis, nós vamos construir alguma coisa. Dos últimos 25 anos, o Brasil tem vivido essas práticas de fazer leis extravagantes que desorganizam o sistema, né, completamente e que não produzem os efeitos desejados. Né? Eu já estava em atividade quando foi editada a lei hedionda, né? A lei dos crimes hediondos. Né? 90, né? 90. Essa lei ela torna alguns crimes. Depois teve que fazer uma outra lei para poder dar um remendo nela, porque ela aumentou, por exemplo, a pena do crime de estupro na época, e aí tornou o estupro contra uma pessoa adulta menos grave do que contra uma criança. Né? Como nós temos hoje todo o sistema remendado, né, em que um crime contra o patrimônio é mais grave do que um crime contra a vida. Né? Então, é muito mais grave um crime contra o patrimônio do que um crime contra a vida. Então, nós temos uns desarranjos propiciados por essas visões parciais. Né? E antes de começarmos o nosso bate-papo, aqui nós estamos falando disso, de projetos de lei, né, que são tomados, são feitos olhando exclusivamente para um ângulo, sem se importar com os demais ângulos. Este pacote vem, né, neste contexto, tanto do Alexandre de Moraes, né, quanto do ex-juiz Sérgio Moro. Né? Ele vem neste contexto de que aumentando penas, de que criando figuras, né, vai se resolver as coisas. É mais uma parte dessa onda punitivista, né, que avassala o país e que efetivamente não trará os efeitos, não produzirá os efeitos que estão nos discursos. Né?
Como, aliás, os discursos eles servem tão somente para enfeitar, né, o noticiário. Né, porque, efetivamente, os efeitos que se produzem são muito diversos daqueles que se falam, né, que vão produzir. Então, acho que esse pacote vem exclusivamente dessa onda punitivista, né, e que, efetivamente, não alterará a realidade, muito pelo contrário, reforçará essa ideia de que, com punição, nós vamos construir alguma coisa neste país. Né? E se nós quisermos construir alguma coisa, né, neste país, não será por meio da punição. Por mais bem intencionadas que sejam as pessoas. Né? Algumas delas. Algumas delas. E algumas delas eu vejo. Né? Inclusive, né, nós estávamos falando há pouco do deputado que apresentou um projeto de lei dizendo que o advogado que receber honorários, né, e do seu cliente e o dinheiro for proveniente de crime, que ele é partícipe do crime. Né? Então, no final das contas, ninguém mais todo mundo vai ter que advogar de graça, porque se eu sou advogado e recebo honorários do meu cliente e este dinheiro ele conseguiu por um crime que eu nem sabia, né? É um outro, né? Eu estou defendendo um crime que eu tenho certeza da inocência dele, né? Embora o advogado não tenha a obrigação de defender os inocentes, ele tem que defender exatamente os que estão acusados e minimizar os danos que lhe queiram causar. É o papel do advogado fazer defesa. Mas se eu sou advogado, defendo a pessoa de um crime que eu tenho certeza que ela não cometeu, mas ela me paga com o dinheiro que ela obteve num outro crime, eu viro partícipe do crime. Né? Então você vê o que é a boa intenção, às vezes, de um parlamentar, e esse parlamentar, eu acho que ele estava com boa intenção, é punitivo. Né? É punitivo, mas está com boa intenção e vai fazer um arraso no direito de defesa. Né? Claro, uma pessoa rica que tem uma contabilidade, né, bem escriturada, que tem um bom contador, vai poder dizer, né, que o dinheiro é de origem lícita. Mas uma pessoa que vive na periferia, trabalha no mercado informal, né, trabalha precariamente, que não tem como comprovar a origem do seu dinheiro, será imediatamente tratada, né, como portadora de recurso de origem lícita, né, e o seu advogado vai entrar, né, junto com ela. Então você viu qual é o problema que essa concepção punitivista deste projeto traz e que não contribui para a construção, né, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade, né, na qual possamos viver com os padrões mínimos, né, de civilidade. Isso aí, muito bom, Damasceno. Chegamos infelizmente então ao final do nosso episódio, mas eu queria, antes de encerrar, fazer contigo uma coisa que a gente costuma fazer aqui com todos os nossos convidados, que é a seguinte: eu vou te passar a palavra em considerações finais e vou te pedir para indicar para os nossos ouvintes um livro. Pessoal, aliás, tem um ouvinte que fez uma sugestão muito interessante. Ele pediu para que eu consolidasse, aliás, Léo, você podia me ajudar nisso. Ele pediu que eu consolidasse todas as indicações dos livros que já aconteceram até. Na verdade, ele pediu para eu fazer isso no 20º episódio, a gente já está no 23 e ainda não fiz. Consolidasse todas as indicações de livros que a gente já teve até aqui para poder apresentar, digamos, num documento só, para o pessoal ter ali o nome do convidado e o livro que ele... Ou os livros, tem convidado que às vezes indica 2, enfim, filme, enfim, para a gente ter isso consolidado para poder apresentar para a nossa audiência. Vamos fazer isso. E, Damasceno, a única exigência que eu faço é que esse livro não seja um livro jurídico, tá? Ele deve ser um livro que permita aí a exploração de outros campos do saber. Enfim, eu ia indicar o livro do Janot. Eu nem sei se esse está no campo do jurídico, se está no campo da ficção, se está no campo. Mas ele já está. Da história. Mas não precisa comprar, tá no WhatsApp, não. Ele já está no WhatsApp, não precisa, deve gastar dinheiro com aquilo, não. Né? E, aliás, o que está no livro não interessa, porque o que ele acabou falando foi na imprensa. Né? Não esquece o livro do Janot. Olha, eu falei aqui da necropolítica, né, daquele Mabembe. Esse livro, inclusive, está na liquidação, né, na internet. Pode falar o nome da livraria? Claro. Está na liquidação lá na Travessa. Né, o Necropolítica, acho que é um bom livro. Né, acho que ajuda a refletir sobre as questões. E o Indignos de Vida, do Orlando Zacconi. Né, eu acho que é uma boa referência
referência desse modelo de política. Acho que os dois, né, na medida que falamos deste assunto aqui, né, da violência do Estado, da violência policial, né, das vidas matáveis, né, das vidas indesejáveis, né, da supressão do direito de viver, né, destes não rentáveis, eu acho que esses dois livros, né, o Necropolítica, do Achille Mbembe, e o Indignos de Vida, do Orlando Zacconi, eu acho que são boas referências para a gente continuar neste campo. Tem outros, né, mas esses dois eu acho que são boas referências. Ótimo. Deixa seu tchau então aí para a galera. Olha, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, né, com o Rafael, né, a cidade é maravilhosa, né, não vamos desconstruir essa beleza aqui do Outeiro da Glória, né, do Aterro do Flamengo, né, da Praça Paris durante o dia, é um prazer muito grande estar aqui, né, e vamos continuar essa interlocução e tentando, né, construir lá civilidade, uma cidade e um país maravilhoso, né, no qual nós possamos viver e sermos felizes. Muito obrigado. Registrar aqui, eu acabei encontrando, o ouvinte que fez a sugestão foi o Gabriel Kedi, fez pelo Twitter. Então vamos atender aí o Gabriel e fazer essa compilação dos livros que foram indicados por nossos convidados. Então é isso, pessoal. Só para lembrar que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com. Prazer enorme estar aqui com vocês e espero encontrá-los aqui de novo na próxima semana. Um grande abraço.